Queria falar com os irmãos hoje algo que é extremamente importante para o nosso bem-estar espiritual. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, somente o versículo 8. Josué 1, 8. Vamos ler todos juntos, diz assim a palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pode se sentar, meu irmão. Nós vemos nessa ordem que Deus traz a Josué, 3 coisas que nós devemos estar atentos com relação à palavra de Deus. Eu coloquei o título dessa mensagem como compromisso do cristão com a palavra. Essas 3 coisas que Deus deixa como mandamento a Josué são: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite e tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então, não te aparte da tua boca, medita nele e tenhas o cuidado de fazer. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus significa dizer que Deus tem algo a nos falar. Nós estamos dispostos a ouvir? Nós temos coragem de anunciar? Ler apenas é suficiente? Essas 3 perguntas devem bater profundamente no nosso coração. E nós devemos responder essas perguntas da maneira que Deus deu ordem a Josué. O compromisso pessoal do cristão em relação às Escrituras resume-se em 3 atitudes. A primeira, anunciar. Hoje eu quero fazer um negócio já diferente com vocês. Hoje nós vamos dar uma caminhada aqui na Escritura, tá bom? Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. O primeiro compromisso que eu devo ter como um cristão verdadeiro com relação à palavra de Deus é no tocante ao anunciar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Eu não posso me envergonhar do evangelho. Parece até que é combinado, mas os irmãos que me conhecem sabem que eu já preparo os sermãos com bastante antecedência. Esse sermão, inclusive, ele já tem anos que eu tenho ele escrito. Tem anos. Foi antes do começo, acho que foi em 2012 que eu escrevi esse sermão e já preguei em outras igrejas. Mas parece que é combinado e não é. Os irmãos que me conhecem sabem que não é. Essa semana apareceu uma moda no Facebook. Uma moda não vamos dizer uma moda. Tomara que não seja uma moda. Tomara que não seja uma moda. Mas apareceu uma corrente no Facebook que chama-se Eu Não Me Envergonho do Evangelho. Aí o camarada vai lá, lê um versículozinho, dá um desafio para outros 3 irmãos e faz uma corrente assim de 3 em 3. Se isso não for apenas uma moda, ok, é válido. Agora, se isso se limitar só ali à telinha do Facebook, não vale de nada. Inclusive já um amigo, um irmão em Cristo nosso, pastor da Igreja Batista Manancial da Vida, de lá de onde o irmão Marcos congrega, pastor Paulo, ele disse: vamos sair do Facebook, gente. Vamos um final de semana, um sábado, 10 horas da manhã, ali no semáforo. Aí eu não me envergonho do evangelho. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder para a salvação. Anunciar a palavra é transformar o mundo para o estabelecimento do reino de Deus. É nossa obrigação pregar o evangelho, porque nós temos ordem de anunciar.
Ah, mas espera aí, Tiago, eu não sei falar. Eu não conheço tanto assim da Escritura. Exatamente isso. Você deve anunciar aquilo que você conhece. Se você conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, beleza, você vai anunciar aos 4 cantos, pelo menos da cidade de Jaú, que Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Se você conhece mais, você vai anunciar mais. Lembra da mulher no poço de Jacó, João 4. O que é que ela conversou com Jesus ali? Qual foi a profundidade? Qual foi o grau de conhecimento que ela adquiriu naquela conversa? Ela simplesmente ouviu de Jesus que Deus requeria uma adoração profunda, uma adoração em espírito e em verdade, e que aquele que descobrisse esse segredo ia encontrar em Jesus uma fonte que não traria mais sede. Uma fonte que salta para a vida eterna. Ué, foi um diálogo, talvez, eu não sei, mas que não, no meu ver não durou mais do que 10, 15 minutos. Eles não iam, um diálogo desse, nem que eles falassem com toda a lentidão do mundo, ia durar mais do que isso. Nem que João resumiu o diálogo e que tivesse tido algo a mais ali nessa conversa, não ia passar de 20 minutos. E logo após isso, ela sai anunciando, eu tenho conhecido um que é o Messias. Ele me revelou tudo quanto eu tenho feito. Que conhecimento, que profundidade essa mulher tinha. Mas ela falou daquilo que ela sabia. É isso que Deus fala, ô Josué, não aparta da tua boca o livro dessa lei. A boca do cristão deve falar continuamente da palavra de Deus. Aproveita que você está indo no Romanos, pula lá para o capítulo 10. Romanos 10, 14, fala assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A responsabilidade da salvação das almas é minha, é sua. Um planta e o outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento, ok? Quem faz a obra salvífica, quem salva de fato as pessoas é Deus. É obra exclusiva de Deus a salvação. Mas quem anuncia sou eu, um salvo. Eu fui salvo para anunciar. A primeira atitude do cristão é anunciar a palavra. O primeiro compromisso do cristão é anunciar a palavra. Jesus nos deu ordem em Marcos 16:15. Ide e pregai. Segundo, meditar. Salmo 1. Abra sua Bíblia. Se sua Bíblia não tiver estudo nem nada, você pode meter a mão no meio da Bíblia que os salmos ficam lá. Salmo 1. E nós vamos ler só o versículo 2. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite. A segunda atitude que certifica o nosso compromisso com a palavra é termos comprometimento com o que cremos. Não podemos dizer que temos compromisso se não examinamos seriamente. Mateus 22, 29. Nós precisamos examinar as Escrituras não com parcialidade, não com superficialidade, mas com profundidade. Mateus 22, 29. Diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje, muito se fala em poder. Hoje, no neoevangelicalismo brasileiro, muito se fala em poder. Mas nós temos que saber, nós temos que conhecer e reconhecer que o poder de Deus está na palavra de Deus. O poder de Deus está na palavra de Deus.
Jesus estava respondendo isso aí para ignorantes na beira da praia? Jesus estava respondendo isso aqui para cegos, coxos e mendigos nas ruas? Jesus estava dizendo isso para os saduceus. Jesus estava dizendo isso a doutores da lei. Nicodemos vem ter com Jesus e Jesus diz, é necessário nascer de novo, e ele não entende. Tem uma história, um testemunho que é mais ou menos assim, ó. Uma menininha, bem menininha mesmo, talvez menor do que 10 anos, estava num vagão de trem e ela era cristã protestante. E ela chegou a um senhor de barba, bem trajado, e disse assim, meu senhor, o senhor já nasceu de novo? E ele respondeu assim a ela, menininha, eu sou um sacerdote ortodoxo. E ela disse assim, eu não perguntei isso ao senhor, eu perguntei se o senhor já nasceu de novo. E ele foi embora com isso na cabeça. E ele chegou na sua casa, orou a Deus, abriu a sua Bíblia em João 3, e no final da leitura e da sua oração chegou à conclusão que ele não havia nascido de novo. E entregou a sua vida a Cristo. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele é puro e simples que uma criança de 10 anos pode compreendê-lo. Mas ele é complexo, ele é confrontador, que um doutor da lei pode não aceitá-lo. O que Jesus estava dizendo a esses homens era, vocês erram, vocês não conhecem a Escritura. Vocês conhecem as suas tradições, conhecem os seus costumes, conhecem as suas doutrinas, conhecem o que é dito atrás do púlpito, mas vocês não conhecem as Escrituras e por isso cometem erros. E por isso blasfemam contra Deus. Agora, o que Jesus disse àqueles que queriam segui-lo? João 5,39. Isso Jesus disse aos falsos doutores, aos falsos mestres, aos hipócritas da sua época. Mas aqueles que o ouviam, aqueles que tinham interesse em segui-lo, aqueles que acompanhavam e ouviam a sua doutrina, Jesus disse o seguinte, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar, meu irmão, examinar fala de minuciosidade. Eu disse que a segunda atitude, e é uma atitude que certifica o nosso compromisso, é o meditar. Meditar é sinônimo de refletir. A Bíblia é o espelho da alma. Ela reflete o que realmente somos. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo quem realmente eu sou. Davi só pôde reconhecer o seu pecado porque ele certamente tinha íntima relação com a Escritura. Do contrário, ele como rei ia ter mandado executar o profeta Natã. Porque muito provavelmente ele tinha guardas ao seu dispor. E ele poderia ter mandado matar o Natã. Mas ele reconhece o seu erro. Ele olha para o seu erro e vê a repreensão de Deus na palavra de Deus, que veio através da boca do profeta Natã, aquilo que realmente ele era, um homicida e adúltero. Quando eu olho para a palavra, eu vejo quem eu sou, o que eu faço, se isso agrada ou não a Deus. Como espelho que reflete o rosto e me permite ver as imperfeições, a Escritura reflete o meu coração, reflete a minha mente. Mas só a Escritura não basta. É preciso haver clareza, é preciso haver pureza para que o reflexo seja confiável. É preciso uma ótica, uma visão, um exame puro, sincero, claro das Escrituras. Se eu quiser encontrar na Escritura justificativa para o meu pecado, eu vou achar, meu irmão.
Eu recorto um versículo aqui, um versículo acolá, eu vou encontrar. Mas se eu olhar para a Escritura buscando encontrar a vontade de Deus, eu vou ver o quanto eu preciso ser transformado, o quanto eu preciso ser modificado. Se eu olho com uma ótica materialista, eu vou ver um evangelho materialista. Se eu olho com uma visão mística, eu vou ter misticismo. Se eu olhar com superstição, eu vou ter um evangelho supersticioso, que dá nó em camisa, que abençoa lencinho, que unge flor, que isso, que aquilo, que dá objeto ungido, e fica tudo dentro desse misticismo. E ainda eu vou conseguir encontrar um versículo ou outro para justificar essa minha prática. Eu preciso meditar. Quantas vezes a pessoa passa por um texto, não entende, segue em frente e fica por isso mesmo? Meditar é buscar encontrar, não num versículo, mas num texto, num capítulo, num livro, num contexto geral do que eu estou lendo, o significado real daquilo. O que realmente Deus quer falar comigo através daquilo. Por mais complexa que seja a passagem que eu estiver lendo, por mais obscuro que seja o texto, a Escritura interpreta a Escritura. É lógico que se eu me deparo com um texto obscuro, difícil, e passar por ele, eu não vou entendê-lo. Mas se eu tenho um comprometimento de conhecer o todo, de meditar, de refletir, de buscar entender, então eu vou ter esclarecimento. Mas não esqueça, preciso ter uma ótica clara, pura, uma visão sincera, um espírito reverente, porque senão o reflexo não é confiável. Eu preciso conhecer a Escritura como uma propriedade autêntica, do verdadeiro cristão. Lembra dos bereanos. Quando Paulo chegou nas sinagogas, eles anunciou a Cristo nas Escrituras. E eles verificavam tudo. E verificando, muitos creram. Terceira atitude que resume o compromisso do cristão é praticar. Tiago 1:22. Depois de ter dito a Josué, não te aparte da tua boca, medita nele, ele disse, tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Tiago 1, versículo 22, diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede cumpridores e não somente ouvintes. Esta deve ser a nossa intenção. A Bíblia deve estar presente no dia a dia do crente, em todos os momentos. Nas tomadas de decisões, nos julgamentos, nas solicitudes, devemos aplicar a verdade bíblica. Ouvir e não praticar não é apenas negligência, mas também é perigoso. Mateus 7:26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E o que acontece com ele? Nós já sabemos, versículo 27. Sopraram os ventos, correram os rios, caiu a chuva e combateu aquela casa e caiu, e grande foi a tua queda. Então, ouvir e fazer pouco caso não é só negligência, é um risco que eu estou correndo. Eu devia ter falado para vocês ficar com o dedinho aí no Tiago, mas eu não falei de propósito. Volta lá para o Tiago. Tiago 2, 15 até o 18, fala assim, e se o irmão ou irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Bom, antes de falar a respeito disso, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós somos salvos para as obras e não salvo pelas obras. Somos salvos pela graça. A salvação é gratuita e eu não ajudei em nada para isso. Mas eu sou salvo para as obras. Como assim, Tiago? As obras é que testificam se a minha fé é verdadeira ou é vã religiosidade. Não são as obras que eu faço que me garantem a salvação. Mas porque eu sou um salvo e é o Espírito Santo que me governa, naturalmente eu terei obras. As obras não são a causa, as obras são o efeito da salvação. Fé sem fruto é religiosidade. E aí, como é que você vai falar de salvação para um membro da Legião da Boa Vontade se ele tem mais obras do que você? Como é que você vai falar de salvação para o espírita se eles pregam que não há salvação fora da caridade? Nós pregamos que não há salvação fora de Cristo. E é isso que é a verdade bíblica. Salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o que Tiago está alertando aqui é para uma religiosidade morta, uma religiosidade fria, que não pratica aquilo que anuncia. Praticar a palavra é tanto um dever quanto um privilégio do cristão. Só o cristão verdadeiro consegue praticar a palavra. É um dever no sentido de responsabilidade como luz do mundo, como povo eleito, como sal da terra. Eu tenho o dever de representar bem o meu Senhor. Eu tenho o dever de anunciar de maneira correta, de praticar com coerência. Mas é um privilégio no sentido de que aqueles que não entregaram sua vida verdadeiramente não vão poder cumprir a palavra, não vão poder praticar a palavra. Porque a palavra vai ofender a moral, o caráter, o ego dessas pessoas. Mas quando eu sou um salvo, um crente verdadeiro, que me comprometo a anunciar, a proclamar a Cristo, meditar na palavra, então a prática daquilo que eu anuncio será automática, não, mas será natural. Não será forçoso, será natural. O compromisso do cristão é fazer a vontade de Deus, ouvir a sua voz, praticar o que ele manda, anunciar as suas maravilhas. O nosso compromisso com a palavra de Deus é anunciá-la, meditar em seus ensinamentos e, por fim, praticá-la com caráter reverente, humilde e sincero. A partir dessa experiência verdadeira com as Sagradas Escrituras, poderemos desfrutar de todas as suas bênçãos. Tiago, você só vai falar de obrigação? Não. No finalzinho do que Deus fala para Josué, ele encerra dizendo, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É um fascínio, é uma fixação na mente do cristão do século XXI, que ele tem que prosperar, que ele tem que enriquecer, que ele tem que ter fartura. E ele fica olhando para o objetivo e esquece das obrigações. Ele fica olhando para os seus planos e esquece dos mandamentos de Deus. Anuncia a palavra, medita nela e faz o que ela manda. Deus disse, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É um desafio. Eu não me envergonho do Evangelho, não pode ficar só no Facebook. Eu não me envergonho do Evangelho, se prova na rua. Então, eu preciso ter esse compromisso com a palavra de Deus. Anunciar, meditar e praticar. Amém?